Daniel, na sua visão, quais são os aspectos que mais favorecem a realização profissional? Que o advento de novos meios de comunicação e do mercado digital tem operado uma verdadeira revolução no campo do trabalho. E quanto mais uma pessoa se comunica melhor e se relaciona melhor com as outras pessoas, maiores chances ela tem de ter mais oportunidades de obter o sucesso profissional. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Considerando que muitas pessoas procuram terapia por questões profissionais, no vídeo de hoje eu vou abordar alguns dos aspectos que eu considero mais importantes para que se alcance a realização profissional. E eu vou também comentar sobre como podemos utilizar o poder da nossa mente a nosso favor, para que a gente se desenvolva cada vez mais no âmbito profissional. Inicialmente, eu considero oportuno comentar um pouquinho sobre como funciona a lógica do trabalho na nossa vida. Como todo ser vivo, nós, seres humanos, temos uma série de necessidades materiais, sem as quais nós não podemos sobreviver. E essas necessidades fazem com que a gente tenha que se movimentar, tenha que trabalhar para buscar no ambiente os recursos necessários à nossa sobrevivência. Só que se nós trabalharmos sozinhos, isoladamente, nós ficaremos o tempo todo trabalhando e mesmo assim seremos muito ineficientes, não conseguiremos satisfazer adequadamente todas as nossas necessidades. Em razão desse desafio, nós desenvolvemos um sistema de cooperação social, uma divisão social do trabalho, segundo a qual cada pessoa se especializa em uma determinada atividade. E todas as pessoas, realizando as suas atividades especializadas, as necessidades de todos são atendidas através das trocas que são travadas entre as pessoas que formam a coletividade. E um aspecto interessante desse processo é o emprego da tecnologia que nós próprios criamos. Desde o início da história do Homo sapiens, nós sempre produzimos utensílios, ferramentas, máquinas que aumentam a nossa produtividade, que otimizam o nosso poder. E nos últimos anos, o advento do computador, da internet, do celular e das redes sociais tem alterado substancialmente a nossa forma de se comunicar e de produzir, operando uma verdadeira revolução no universo do trabalho. Portanto, a gente pode concluir que a correlação entre a divisão social do trabalho e o emprego de tecnologias cada vez mais modernas e sofisticadas tem favorecido consideravelmente a prosperidade da espécie humana. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, na sua visão, quais são os aspectos que mais favorecem a realização profissional? Na minha visão, há 7 aspectos fundamentais que favorecem a nossa realização profissional. O primeiro deles consiste na aquisição de conhecimento. Conhecimento é poder. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se volta à aquisição de novos conhecimentos, mais a gente aumenta a nossa capacidade de resolver problemas, de criar novas soluções. Mais a gente aumenta a nossa capacidade de trabalhar com eficiência. Inicialmente, essa necessidade de conhecimento refere-se à atividade específica na qual a gente resolve se especializar. Mas com o passar do tempo, surge a necessidade de expansão, de adquirir novos conhecimentos de áreas correlatas. E essa expansão do saber para outras áreas fará com que nos tornemos profissionais cada vez mais capazes, cada vez mais diferenciados, cada vez mais completos. O segundo ponto consiste no investimento nas nossas potencialidades.
Segundo a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, não existe somente uma espécie de inteligência, mas sim inteligências múltiplas, variadas, diversificadas, de modo que cada pessoa possui no mínimo uma inteligência dominante. Portanto, se nós identificamos as inteligências dominantes da pessoa, ficará muito mais fácil encontrarmos uma profissão com a qual ela mais se afinize e dentro da qual ela terá muito mais possibilidade de realizar um serviço com maior qualidade e de forma mais prazerosa. Mas é importante destacar que quanto mais a pessoa buscar desenvolver as outras inteligências não dominantes, mais ela vai se tornar um profissional melhor. É o caso, por exemplo, do músico que, além da inteligência musical, resolve desenvolver a sua inteligência racional, a sua inteligência linguística. Se ele busca, por exemplo, desenvolver o hábito da leitura, ele se transformará em um músico muito mais qualificado para realizar composições mais elaboradas, mais inteligentes, mais enriquecidas. O terceiro ponto consiste no desenvolvimento do senso de cooperação, do desejo de servir. Esse é um ponto importantíssimo, porque muitas pessoas percebem no trabalho simplesmente uma forma de ganhar dinheiro e acabam focando no dinheiro ao invés de focar no desejo de servir, no desejo de cooperar. Muitas pessoas não alcançam a realização profissional porque elas focam no dinheiro ao invés de focar na necessidade de trabalhar, de servir, de cooperar. Portanto, se a pessoa desenvolve antes, dentro de si, o senso de cooperação, o desejo de servir, será muito mais fácil que ela alcance a realização profissional, porque ela irá se integrar a uma atividade com o propósito de auxiliar as outras pessoas, de ajudar as outras pessoas, e a sua remuneração será uma consequência do seu trabalho. A propósito, é muito comum que as pessoas iniciem suas carreiras profissionais em atividades das quais elas não gostem tanto. Mas se elas têm, dentro de si, o desejo de cooperar, de servir, de auxiliar, será muito mais fácil que elas passem a gostar daquela atividade com o passar do tempo. Ou, no mínimo, outras portas se abrirão, outras oportunidades surgirão para as pessoas que buscam cooperar em relação a atividades que elas tenham mais prazer. O quarto ponto consiste no desenvolvimento da capacidade de construir e de manter relações interpessoais saudáveis. Um dos pontos mais importantes no universo do trabalho, que pouco é comentado nas escolas e nas universidades, refere-se ao desenvolvimento das inteligências emocional e interpessoal. Isso porque nenhuma pessoa trabalha sozinha. Todos precisamos de todos. E quanto mais uma pessoa se comunica melhor e se relaciona melhor com as outras pessoas, maiores chances ela tem de ter mais oportunidades de obter o sucesso profissional. A propósito, é muito comum que pessoas muito inteligentes, muito talentosas no aspecto racional, não tenham uma realização profissional satisfatória por uma deficiência na sua capacidade de se comunicar e de se relacionar com as outras pessoas. Por outro lado, pessoas que não são tão talentosas acabam alcançando o sucesso profissional por terem uma habilidade maior de comunicação e de se relacionar com as outras pessoas. O quinto ponto consiste em desapegar e questionar as ideias antigas, tradicionais relacionadas às profissões. É importante que a gente perceba que o advento de novos meios de comunicação e do mercado digital tem operado uma verdadeira revolução no campo do trabalho, abrindo um horizonte cada vez mais vasto, mais amplo de oportunidades. Uma ideia antiga, por exemplo,
é a ideia de que um professor só pode trabalhar em uma escola ou em uma universidade. Isso porque, com o advento do mercado digital, cada vez mais pessoas têm produzido e oferecido cursos através da internet. Isso não quer dizer que as escolas e que as faculdades acabarão, elas continuarão existindo. Mas quer dizer que formas cada vez mais diversificadas de produção e de difusão de conhecimento serão criadas. O sexto ponto consiste na necessidade de investirmos cada vez mais no conhecimento de novas tecnologias. Atualmente, existe um campo cada vez mais vasto, cada vez mais amplo de novas tecnologias que podem proporcionar novas oportunidades de trabalho, que podem aumentar a nossa eficiência, a nossa produtividade, a nossa capacidade de conexão e de comunicação com as pessoas. E essas tecnologias podem também aumentar a velocidade da circulação dos recursos pelo tecido social, pela economia. Mas é importante a gente destacar que, da mesma forma que essas tecnologias nos proporcionam mais poder, elas também trazem mais responsabilidade. Portanto, é imprescindível que a gente empregue essas tecnologias de forma ética, de forma responsável, de modo a promover um equilíbrio entre a satisfação das nossas necessidades e o bem-estar da coletividade. E o sétimo ponto consiste no desenvolvimento do que eu chamo de positividade paciente. É imprescindível que a gente desenvolva uma postura mental positiva, que a gente invista no nosso crescimento e que a gente acredite nos resultados, nos frutos que esse desenvolvimento nos trará no futuro. Mas, acima de tudo, é importantíssimo que a gente desenvolva dentro de nós a paciência, que a gente passe a encarar o tempo como nosso aliado, como nosso amigo, de modo que a gente não desenvolva uma ansiedade que pode nos atrapalhar no curso do processo, que pode até fazer com que a gente adoeça. E dito isso tudo, eu vou terminar o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre como podemos utilizar o poder da nossa mente para favorecer o desenvolvimento desses atributos dentro de nós. Partindo das premissas já apresentadas em outros vídeos sobre o poder da mente, nós podemos elaborar algumas afirmações que, se repetidas em momentos oportunos, podem favorecer o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento profissional. E as afirmações podem ser no seguinte sentido: a cada dia que passa, eu aumento cada vez mais a minha capacidade de desenvolver as minhas potências e de adquirir os conhecimentos necessários ao meu crescimento. A cada dia que passa, eu aumento cada vez mais o meu desejo de servir, de cooperar, bem como de construir relações saudáveis com as outras pessoas. A cada dia que passa, eu dou a legítima proporção às ideias antigas e me abro para novas ideias e para novas tecnologias. E a cada dia que passa, eu aumento cada vez mais a minha positividade e a minha paciência, confiando na ação amiga do tempo. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele e que compartilhe com outras pessoas que você acha que estejam precisando ouvir essa mensagem. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.